Fala galera, tudo bom? Na aula de hoje vamos aprender na prática a usar um pouquinho das funções lambdas que já estão disponíveis a partir do Java 8. Mas afinal, o que é uma função lambda? A função lambda ela é de origem das linguagens funcionais, que a gente consegue utilizar funções para resolver alguns problemas, ao contrário da linguagem imperativa, programação imperativa, que era feita anteriormente na versão do Java, né? Antes da versão 8. Esse projeto aqui tem 6 exercícios e através desses 6 exercícios a gente consegue aplicar na prática alguns conceitos da função lambda. Então vamos lá, mãos à obra. Esse aqui é o projetinho aberto, você importa ele como projeto Maven. Eu vou rodar aqui os testes MVN um teste para vocês verem que está funcionando os testes. Os testes unitários eu fiz eles para garantir que quando a gente refatorar o código, todos os métodos dos exercícios vão continuar funcionando. Então vamos lá. Nesse primeiro exercício, a gente recebe um método que recebe como parâmetro uma lista de pessoas. E ele vai converter essa lista de pessoas numa lista de string, onde na string contém o nome da pessoa. Então como que a gente faz isso utilizando a função lambda? Vamos comentar o código antigo. Pessoas. Para a gente usar funções lambdas no Java, a gente consegue fazer isso através do String API. Então, antes de utilizar a função lambda, a gente tem que abrir uma string, então .string. E para converter uma lista de pessoas numa lista de nome de pessoas, a gente vai usar o map. O map a gente vai ter que declarar o nome de uma variável, pode ser qualquer coisa, eu vou colocar pessoa. Para cada pessoa, eu quero converter numa lista de nomes. Até aqui, ele vai nos retornar uma lista de string. Só que o retorno é uma lista de string, não uma lista de string. Então, para converter essa string numa lista de string, a gente vai usar o collect. Collectors.toList. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Apenas para fim de curiosidade, vamos mudar aqui para getCidade, de onde está falando. Vamos ver se o teste unitário vai quebrar. O teste unitário quebrou como previsto. Vamos voltar para getNome. Aqui a gente consegue fazer mais uma refatoração. A gente consegue utilizar o método reference, que é quando a gente usa o parâmetro daqui, tem apenas uma chamada, não usa nada externo. Então, para fazer o método de referência pessoa, dois pontos, getNome. A gente está usando por referência. Para cada pessoa, ele vai pegar o getNome. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. O código antigo já pode ser removido. Agora vamos para o exercício número 2. O exercício número 2, diferente do exercício 1, a gente recebe como parâmetro uma lista de pessoas e retorna unicamente um string com todos os nomes concatenados por vírgula e espaço. Como fazemos isso? Usando a função lambda. Vamos comentar o código antigo. Return pessoas.string para poder usar a função lambda. Para a gente concatenar aqui, a gente tem que primeiro converter isso para uma lista de nomes, que é a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Então, map pessoa, que é o nome de uma variável qualquer, pessoa.getNome. Só que aqui, ao invés de receber uma lista de string, a gente vai retornar uma única string concatenado por vírgula e espaço. Então a gente vai usar o collect novamente, collectors, só que ao invés do toList, a gente vai usar o collectors.join. O join ele vai fazer isso pra gente, ele vai concatenar através de um delimitador
cada string nessa e vai concatenar com o delimitador que a gente escolher, que é vírgula e espaço. Vamos ver se isso funcionou. Só dando espaço aqui para ficar mais legível. Funcionou. E como no exercício anterior, aqui a gente também consegue fazer o método de reference. Vou usar um atalho aqui do IntelliJ, que já faz para a gente a conversão. Vou limpar o código antigo. Vamos agora para o exercício número 3. O exercício número 3, ele vai filtrar pessoas por cidade. Então, ele recebe por parâmetro uma lista de pessoas e uma cidade. Aí eu vou percorrer, fazendo um for each comum, todas as pessoas, e se a pessoa pertencer àquela cidade, eu adiciono na pessoas por cidade e depois retorno aquela lista filtrada. Como vamos fazer isso no Java? Java Lambda. Então, é pessoas, novamente o string. Nesse caso, a gente não precisa usar o map, porque a gente vai retornar uma lista de pessoas. Recebe uma lista de pessoas e é o mesmo objeto que a gente vai retornar. Não é uma lista de nome de pessoas. Então, a gente não precisa usar o map. A gente precisa usar o filter, que vai fazer esse filtro, que é esse if que tem aqui dentro desse for each. Então, filter, função lambda, então, nome de uma variável qualquer. E a gente vai ver se a cidade é igual a pessoa.get, o nome da cidade. Para esse caso também, aqui é uma lista de string, a gente tem que retornar uma lista de string. Então, collect collectors.toList igual ao exercício número 1. Deixa eu pular as linhas aqui para ficar mais legível para vocês verem. Para esse caso, a gente não consegue usar o método de reference, porque a gente está usando uma variável externa aqui, né, que recebe como parâmetro. Então, para esse caso, a gente não consegue usar o método de reference. Vamos ver se a nossa refatoração funcionou. Funcionou. Todos os testes deram sucesso. Vamos apagar o código antigo. Vocês podem notar que utilizando a função lambda, o código fica muito mais enxuto. Muito mais legível também. Vamos para o exercício número 4. No exercício número 4, a gente soma as idades das pessoas. Então, recebe uma lista de pessoa, percorre a pessoa, e para cada pessoa a gente pega a idade e soma com a idade anterior, retornando a soma total. Como que a gente faz isso usando a função lambda? Então, return pessoas, o string, para poder usar o lambda. E agora a gente poderia usar o map para converter para uma lista de inteiros, mas hoje já existe o map to int, que vai facilitar para a gente e adicionar alguns métodos a mais que não tem no map convencional. Então, map to int, nome de uma variável, pessoa.getIdade. E o map to int, a gente não vai precisar usar o collect. Ele tem um sum, que já vai fazer a soma pra gente. E aqui também a gente pode refatorar e usar o método reference de novo, para ficar mais bonito. Vamos lá, vim clean test, para ver se vai funcionar. Funcionou. Vamos agora para o exercício número 5. O exercício número 5, a gente recebe uma lista de pessoas e uma cidade. Ele verifica se contém morador naquela cidade. Se existir um morador naquela cidade, ele retorna true. Se não, ele retorna false. E como que a gente consegue resolver toda essa lógica complexa aqui numa função lambda? Então vamos lá, comentar o código antigo. Return
pessoas.string novamente. Aqui a gente pode usar o anyMatch. Então, de uma variável, pessoa, cidade é igual pessoa.getCidade. O que esse anyMatch faz? Se essa condição for verdadeira, se ele encontrar se alguma pessoa retornar true, se essa lógica tiver pelo menos uma verdadeira, ele retorna true. Por isso que é o anyMatch. Se fosse todos, seria o allMatch. Aí todas as pessoas deveriam pertencer àquela cidade. Mas a nossa lógica aqui, ela pega só. Se basta existir um, ele retorna true. Então é o anyMatch. Vamos ver se isso vai funcionar. Funcionou. Build success. Vamos apagar o código antigo. Agora vamos para o último exercício, exercício número 6. Nesse exercício, a gente agrupa pessoas por cidade. Então, ele recebe como parâmetro uma lista de pessoas e vai retornar um hash map, onde a chave é o nome da cidade, e para cada nome de cidade, uma lista de pessoas daquela cidade. Aqui, né, é um for each, então ele verifica se tem aquela chave, se não tiver aquela chave ele cria. Depois ele pega aquela chave e adiciona na lista vazia, que nasce vazia e depois ela vai incrementando. Então vamos lá. Pessoas.string, para usar a função lambda. Nesse caso, como é uma lista de pessoas, a gente não vai precisar converter, não vai precisar usar o map. A gente pode usar diretamente o collector. Collect collectors. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer um agrupamento. Então, é o collectors.groupingby. Aqui também recebe como parâmetro o nome de uma variável. E qual que é a chave do nosso map? É a pessoa.get, cidade de onde está falando. Aqui também a gente consegue usar o método de reference. Então esse método ele vai pegar a lista de pessoas, vai converter para um hash map, groupby, onde a chave é a cidade de onde está falando. Vamos ver se está funcionando. Ótimo, o nosso código está funcionando. A aula por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem compartilhar aqui no comentário. E se vocês tiverem sugestões de novas aulas, podem colocar também nos comentários. Um grande abraço, até mais.